Olá, meus irmãos, que a paz do Senhor Jesus seja sobre a vida de cada um de vocês. É com muita alegria. Estamos aqui no 68º dia do Plaboc, o plano de leitura anual da Bíblia em ordem cronológica. Então já se inscreve aqui no canal, já ativa as notificações ali no sininho para que você não perca nenhuma novidade. Compartilhe esse vídeo com todas as pessoas que você puder, tá? Já deixa o seu like aqui, porque é muito importante para que esse conteúdo ele seja compartilhado nas redes do YouTube. YouTube entenda que esse conteúdo é relevante e possa sim passar para mais e mais pessoas. Então hoje nós vamos dar sequência aqui à nossa leitura. Faremos a leitura dos capítulos 5, 6, 7 e 8 do livro de Juízes. Então, vem com a gente, porque Deus tem muita bênção para nós na leitura da sua palavra. E claro, vamos orar, pedir a Deus uma bênção na leitura da sua palavra de hoje. Senhor nosso Deus, nos abençoe na leitura da tua palavra. Que o Senhor possa ter de nós misericórdia, que o teu bom Espírito nos descortine os mistérios da tua eternidade, Senhor, contidos, revelados na tua palavra. Nos ajuda a entendermos aquilo que é o teu projeto. Nós assim oramos, pedindo que o Senhor nos auxilie, segure na nossa mão. Oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Amém? Então já vamos partir aqui para a nossa leitura. Juízes, capítulo de número 5. Lembrando, né, da nossa leitura anterior, que ali houve uma vitória, né, quando Jael ali, ela crava uma estaca na fonte, na cabeça de Sísera, que era ali o general do exército inimigo, né? E ali naquele tempo, Débora julgava ali o povo, então, agora, começando no livro, no capítulo 5 de Juízes, Débora entoou o seu cântico, tão famoso. E cantou Débora e Baraque, filho de Abinoão, naquele mesmo dia, né, o dia que o Senhor deu a vitória ao povo, dizendo: porquanto os chefes se puseram à frente em Israel, porquanto o povo se ofereceu voluntariamente, louvai ao Senhor. Ouvi, reis, dai ouvidos, príncipes, eu cantarei ao Senhor, salmodiarei ao Senhor, Deus de Israel. Ó Senhor, saindo tu de Seir, caminhando tu desde o campo de Edom, a terra estremeceu, até os céus gotejaram, até as nuvens gotejaram águas. Os montes se derreteram diante do Senhor, e até o Sinai diante do Senhor, Deus de Israel. Nos dias de Sangar, filho de Anate, nos dias de Jael, cessaram os caminhos de se percorrerem, e os que andavam por veredas iam por caminhos torcidos. Cessaram as aldeias em Israel, cessaram até que eu, Débora, me levantei. Por mãe em Israel me levantei. E se escolhia deuses novos, logo a guerra estava às portas. Via-se, por isso, escudo ou lança entre 40.000 em Israel? Meu coração é para os legisladores de Israel, que voluntariamente se ofereceram entre o povo. Louvai ao Senhor. Vós, os que cavalgais sobre jumentas brancas, que vos assentais em juízo, e que andais pelo caminho, falai disto. Onde se ouve o estrondo dos flecheiros, entre os lugares que se tiram águas, ali falai das justiças do Senhor, das justiças que fez às suas aldeias em Israel. Então o povo do Senhor descia às portas. Desperta, desperta, Débora, desperta, desperta. Entoa um cântico. Levanta-te, Baraque, e leva presos os teus prisioneiros. Tu, filho de Abinoão. Então o Senhor fez dominar sobre os magníficos. Entre o povo ao que ficou de resto, fez-me o Senhor dominar sobre os valentes. De Efraim saiu a sua raiz contra Amaleque, e após ti vinha Benjamim dentre os teus povos. De Maquir e Zebulon desceram os legisladores, passando com o cajado do escriba. Também os principais de Isacar foram com Débora. E com Isacar, assim também Baraque foi enviado a pé para o vale nas correntes de Ruben. Foram grandes as resoluções do coração. Por que ficaste tu entre os currais, para ouvires os balidos dos rebanhos? Nas divisões de Ruben tiveram grandes esquadrinhações do coração. Gileade se ficou da além do Jordão, e Dan, porque se deteve em navios. Azer se assentou nos portos do mar e ficou nas suas ruínas. Zebulon é um povo que expôs a sua vida à morte, como também Naftali nas alturas do campo.
vieram reis e pelejaram. Então pelejaram os reis de Canaã em Taanaque, junto às águas de Megido. Não tomaram ganho de prata. Desde os céus pelejaram, até as estrelas dentre os lugares dos seus cursos pelejaram contra Sísera. O ribeiro de Quizon os arrastou, aquele antigo ribeiro, o ribeiro de Quizon. Pisaste, ó minha alma, à força. Então as unhas dos cavalos se despedaçaram pelo galopar, o galopar dos seus valentes. Amaldiçoai a Meroz, diz o anjo do Senhor. Acremente amaldiçoai os seus moradores, porquanto não vieram em socorro do Senhor com os valorosos. Bendita seja sobre as mulheres Jael, mulher de Éber, o queneu. Bendita seja sobre as mulheres nas tendas. Água pediu ele, leite lhe deu ela. Em taça de príncipes lhe ofereceu manteiga. A estaca estendeu a sua mão esquerda, e ao maço dos trabalhadores, a sua direita. E matou a Sísera e rachou-lhe a cabeça, quando lhe pregou e atravessou as fontes. Entre os seus pés se encurvou, caiu, ficou estirado. Entre os seus pés se encurvou, caiu. Onde se encurvou, ali ficou abatido. A mãe de Sísera olhava pela janela e exclamava pela grade: por que tarda em vir o seu carro? Porque se demoram os passos dos seus carros. As mais sábias das suas damas responderam, e até ela respondia a si mesma: porventura não achariam e repartiriam despojos, uma ou duas moças a cada homem? Para Sísera, despojos de várias cores de várias cores de bordados de ambas as bandas, para os pescoços do despojo? Assim, ó Senhor, pereçam os teus inimigos. Porém, os que o amam, sejam como o sol, quando sai na sua força. E sossegou a terra 40 anos. Louvado seja o nome do Senhor. Juízes capítulo 6. Porém, os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os deu na mão dos midianitas por 7 anos. E prevalecendo a mão dos midianitas sobre Israel, fizeram os filhos de Israel para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes, e as cavernas e as fortificações, porque sucedia que, semeando Israel, subiam os midianitas e os amalequitas e também os do Oriente contra eles subiam. E punham-se contra eles em campo e destruíam a novidade da terra, até chegarem a Gaza, e não deixavam mantimento em Israel, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos, porque subiam com seus gados e tendas. Vinham como gafanhotos e tanta multidão que não se podiam contar, nem a eles nem aos seus camelos, e entravam na terra para a destruir. Assim, Israel empobreceu muito pela presença dos midianitas. Então, os filhos de Israel clamaram ao Senhor. E sucedeu que, clamando os filhos de Israel ao Senhor por causa dos midianitas, enviou o Senhor um profeta aos filhos de Israel, que lhes disse: assim diz o Senhor Deus de Israel: do Egito eu vos fiz subir e vos tirei da casa da servidão. E vos livrei da mão dos egípcios e da mão de todos quantos vos oprimiam. E os expeli diante de vós, e a vós dei a sua terra. E vos disse: eu sou o Senhor, vosso Deus. Não temais aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais, mas não destes ouvidos à minha voz. Então tomaram uma, né? Tomaram uma. Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do cavalo que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Biesrita, e Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar, para o salvar dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, varão valoroso. Mas Gideão lhe respondeu: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? E que é feito de todas as suas maravilhas, que nossos pais nos contam, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito, porém agora
o Senhor nos desamparou e nos deu na mão dos midianitas? Então o Senhor olhou para ele e disse-lhe: vai nessa tua força, e livrarás a Israel das mãos dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E ele lhe disse: ai, Senhor meu, com que livrarei a Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor na casa de meu pai. E o Senhor lhe disse: porquanto eu serei contigo. Porquanto eu hei de ser contigo, tu ferirás os midianitas, como se fosse um só homem. E ele lhe disse: se agora tenho achado graça aos teus olhos, dá-me um sinal, de que és o que comigo falas. Rogo-te que daqui não te apartes até que eu venha a ti, e traga o meu presente e o ponha perante ti. E disse: eu esperarei até que voltes. E entrou Gideão e preparou um cabrito, e bolos asmos de um efa de farinha. A carne pôs num açafate, e o caldo pôs numa panela, e trouxe-lhe-o até debaixo do carvalho, e lhe o apresentou. Porém o anjo de Deus lhe disse: toma a carne e os bolos asmos, e põe-nos sobre esta penha, e verte o caldo. E assim o fez. E o anjo do Senhor estendeu a ponta do cajado que estava na sua mão, e tocou a carne e os bolos asmos. Então subiu fogo da penha, e consumiu a carne e os bolos asmos. E o anjo do Senhor desapareceu de seus olhos. Então viu Gideão que era o anjo do Senhor, e disse Gideão: ah, Senhor Jeová, que eu vi o anjo do Senhor face a face. Porém o Senhor lhe disse: paz seja contigo, não temas, não morrerás. Então Gideão edificou um altar ao Senhor e ele chamou: o Senhor é paz. E ainda até o dia de hoje está em Ofra dos Abiesritas. E aconteceu naquela mesma noite que o Senhor lhe disse: toma o boi de teu pai, a saber, o segundo boi de 7 anos, e derriba o altar de Baal, que é de teu pai, e corta o bosque que está ao pé dele. E edifica ao Senhor teu Deus um altar no cume desse lugar forte, num lugar conveniente, e toma o segundo boi, e o oferecerás em holocausto com a lenha que cortares do bosque. Então Gideão tomou 10 homens dentre os seus servos e fez como o Senhor lhe dissera. E sucedeu que, temendo ele a casa de seu pai e os homens daquela cidade, não fez de dia, mas fê-lo de noite. Levantando-se, pois, os homens daquela cidade de madrugada, eis que estava o altar de Baal derribado, e o bosque que estava ao pé dele cortado, e o segundo boi foi oferecido no altar de novo edificado. E uns aos outros disseram: quem fez essa coisa? E esquadrinhando e inquirindo, disseram: Gideão, o filho de Joás, fez essa coisa. Então os homens daquela cidade disseram a Joás: tira para fora o teu filho para que morra, pois derribou o altar de Baal e cortou o bosque que estava ao pé dele. Porém Joás disse a todos os que se puseram contra ele: contendereis vós por Baal? Livrá-lo-ei vós? Qualquer que por ele contender ainda esta manhã será morto. Se é Deus, por si mesmo contenda, pois derribaram seu altar. Pelo que naquele dia lhe chamaram Jerubaal, dizendo: Baal contenda contra ele, pois derribou o seu altar. E todos os midianitas e amalequitas e os filhos do Oriente se ajuntaram num corpo, e passaram e puseram o seu campo no vale de Jezreel. Então o Espírito do Senhor revestiu a Gideão, o qual tocou a buzina, e os abiesritas se juntaram após ele, e enviou mensageiros por toda a tribo de Manassés, que também se convocou após ele. Também enviou mensageiros a Azer e a Zebulon e a Naphtali, e saíram-lhe ao encontro. E disse Gideão a Deus: se hás de livrar Israel por minha mão, como tens dito, eis que eu porei um velo de lã na eira. Se o orvalho estiver somente no velo, e a secura sobre toda a terra, então conhecerei que hás de livrar Israel por minha mão, como tem dito. E assim sucedeu, porque ao outro dia se levantou de madrugada e apertou o velo, e do orvalho do velo espremeu uma taça cheia de água. E disse Gideão a Deus: não se acenda contra mim a tua ira, se ainda falar só esta vez. Rogo-te que só esta vez faça a prova com o velo. Rogo-te que só no velo haja secura, e em toda a terra haja orvalho. E Deus assim fez naquela noite, pois só no velo havia secura, e sobre toda a terra
havia orvalho. Louvado seja o nome do Senhor. É maravilhoso, né? Essa passagem no velo é maravilhosa, né? E aí, mais uma vez, né, nós olhamos e podemos vislumbrar aqui a vida de Jesus. Então, Gideão, ele junta o exército e ele pede ali, depois de juntar o exército, uma prova. E ele fala assim: Senhor, eu vou colocar um velo aqui, no meio da terra, e eu quero que ao redor da terra haja secura, e só no velo haja orvalho. E assim Deus fez, né? E a palavra diz que depois ele espreme o velo e tira uma taça de água. E aí depois ele pede o contrário. Ele fala assim: Senhor, eu vou botar o velo aqui, mas que só no velo haja secura, mas em toda a terra haja orvalho. E Deus ele fez dessa forma como Gideão pediu. Aí eu vou falar para você, se isso não nos remete, não nos faz lembrar daquilo que é a vida de Jesus. Jesus, certa vez, ele fala assim: o Espírito de Deus ele está sobre mim. O Senhor me ungiu para que eu pregasse boas novas. Então, nesse momento, Jesus ele é para nós como se fosse esse velo. Num primeiro momento, quando Jesus ele vem em carne, então o Espírito, o orvalho de Deus, ele se apodera de Jesus. Em toda a terra ao redor havia secura, porque as pessoas não viam, a religião não via, os fariseus não viam, os seus irmãos, né, aqueles que eram seus, não o receberam como o Messias, como aquele que seria a voz profética de Deus. Então, só em Jesus ali, porque ele estava cheio do Espírito Santo, ele estava cheio de orvalho, ele curava, ele transformava, ele ressuscitava, ele restaurava, ele expulsava demônios, porque sobre ele havia o Espírito do Senhor. Esse era o primeiro momento, mas houve um segundo momento, queridos. Né? Esse velo ele foi espremido. Esse velo ele foi espremido e para nós surge uma taça de água. E essa água que nós estamos desfrutando aqui, a palavra de Deus que é vida para cada um de nós, que dessedenta a nossa sede, que sara a nossa alma, que transforma vidas, que direciona a nossa caminhada. Então, num primeiro momento, só o vê-lo, só Jesus tinha o Espírito sobre a vida dele e a terra estava seca. Mas a partir do momento, né, Jesus ele morre, ele é assunto aos céus, ele ressuscita, ele vai ao Pai e ele diz aos seus discípulos antes de morrer: Olha, eu vou enviar, é preciso que eu vá para que o outro Consolador ele venha. Então nós vemos que naquele momento, quando Jesus ele está preso à cruz, em que o Pai vira os seus olhos, ele vira o seu rosto para o seu filho. Ele o ignora, porque sobre a vida dele estava a secura do pecado. Todo o nosso pecado estava sobre a vida de Jesus na cruz. Naquele momento, Jesus estava seco, porque ele tomou para si os nossos pecados. Então, vê-lo, ele se torna seco, mas para quê? Para que em toda a terra, para que em toda a humanidade pudesse desfrutar do orvalho da bênção da salvação. Então, olha só que coisa maravilhosa, que coisa estupenda aquilo que Deus faz. Então, primeiro o novelo está cheio do Espírito Santo, é Jesus em vida. Quando ele pisa aqui nessa terra, que ele salva, que ele cura, que ele transforma, que a palavra dele acalma tempestades, um homem cheio do Espírito do Senhor. Mas ele precisou ser levantado à cruz. Ali ele foi seco. Ali ele foi seco, ali ele precisou ir sozinho, ali o Pai virou as costas para ele, porque sobre a nossa vida, sobre a vida dele estava o nosso pecado. Então Deus ele não olha mais para o seu filho, ele não olha mais para aquele que estava cheio de pecado, mas ele olha para todos nós com seu olhar de misericórdia. Louvado seja o Senhor. Que coisa maravilhosa. Então Gideão, ele já prova esse tempero maravilhoso das profecias sobre Jesus. É maravilhoso, queridos. Então por que não amarmos esse Deus tão grandioso? Essa palavra tão maravilhosa que nós estamos aqui meditando dia a dia. Que coisa maravilhosa, né? Que coisa maravilhosa. Vamos seguir aqui. Juízes capítulo 7. Então Jerubaal, que é Gideão,
se levantou de madrugada e todo o povo que com ele havia e se acamparam junto à fonte de Arode, de maneira que tinha o arraial dos midianitas para o norte, pelo outeiro de Moré no vale. E disse o Senhor a Gideão: muito é o povo que está contigo, para eu dar os midianitas em sua mão, a fim de que Israel se não glorie contra mim, dizendo: a minha mão me livrou. Agora, pois, apregou aos ouvidos do povo, dizendo: quem for covarde e medroso, que volte, e vá-se apressadamente das montanhas de Gileade. Então, voltaram do povo 22.000 homens, e 10.000 ficaram. Ó, tinha 32.000. Aí o Senhor fala, ó, covarde e medroso, volta. Olha só, covarde e medroso. 22.000 voltaram. Disse o Senhor a Gideão: ainda tem muita gente, né? 10.000 é muita gente. Faz-os descer às águas, e ali os provarei. Será que aquele de que eu disser, este irá contigo, esse contigo irá. Porém, todo aquele de que eu te disser, este não irá contigo, esse não irá. E fez descer o povo às águas. Então o Senhor disse a Gideão: qualquer que lamber as águas com a sua língua, como as lambe o cão, esse porás à parte. Como também a todo aquele que se abaixar de joelhos a beber. E foi o número dos que lamberam, levando à boca, 300 homens. E todo o resto do povo se abaixou de joelhos a beber as águas. Então, ó, 300 fez isso aqui. 300. E todo o resto do povo se abaixou de joelhos a beber as águas. E disse o Senhor a Gideão: com esses 300 homens que lamberam as águas vos livrarei, e darei os midianitas na tua mão, pelo que toda a outra gente se vá cada um ao seu lugar. E o povo tomou na sua mão a provisão e as suas buzinas. E ele enviou todos os outros homens de Israel, cada um à sua tenda. Ó, vai embora. Tinha 10.000, só nessa aí da água de lamber, de se ajoelhar, 9.700 cabeças voltaram para casa. Só ficou 300. Porém, os 300 homens reteve. E estava o arraial dos midianitas abaixo do vale. E sucedeu que naquela mesma noite o Senhor lhe disse: levanta-te e desce ao arraial, porque eu tenho dado na tua mão. Então você pensa assim, tu estava com a galera de 32.000. Vou dar uma surra nessa galera. E Deus fala, ó, não, ó, daqui a pouco você se vê só com 300. E aí? E se ainda temes descer, desce tu e teu moço pura ao arraial. E ouvirás o que dizem. E então se esforçarão as tuas mãos, e descerás ao arraial. Então desceu ele com o seu moço pura, até ao extremo das sentinelas que estavam no arraial. E os midianitas e amalequitas e todos os filhos de Oriente jaziam no vale como gafanhotos em multidão. E eram inumeráveis os seus camelos, como a areia que há na praia do mar em multidão. Chegando, pois, Gideão, eis que estava contando um homem ao seu companheiro um sonho e dizia: eis que um sonho sonhei. Eis que um pão de cevada torrado rodava pelo arraial dos midianitas e chegava até às tendas e as feriu, e caíram e as transtornou de cima para baixo e ficaram abatidas. E respondeu ao seu companheiro e disse: não é isso outra coisa senão a espada de Gideão, filho de Joás, varão israelita? Deus tem dado na sua mão aos midianitas e a todo esse arraial. E sucedeu que, ouvindo Gideão a narração desse sonho e a sua explicação, adorou. E tornou ao arraial de Israel e disse: levantai-vos, porque o Senhor tem dado o arraial dos midianitas nas vossas mãos. Então repartiu os 300 homens em 3 esquadrões. Então ainda dividiu os 300, 100, 100, 100. E deu-lhes a cada um nas suas mãos buzinas e cântaros vazios com tochas neles acesas. E disse-lhes: olhai para mim e fazei como eu fizer. E eis que chegando eu ao extremo do arraial, será que, como eu fizer, assim fareis vós. Tocando eu e todos os que comigo estiverem a buzina, então também vós tocareis a buzina ao redor de todo o arraial e direis: pelo Senhor e Gideão. Chegou, pois, Gideão e aos 100 homens que com ele iam ao extremo do arraial, ao princípio da vigília da meia-noite, havendo-se já posto as guardas, e tocaram as buzinas e partiram os cântaros que tinham nas mãos. Assim,
tocaram os 3 esquadrões das buzinas e partiram os cântaros, e tinham nas suas mãos esquerdas as tochas acesas, e nas suas mãos direitas buzinas, que tocavam e exclamavam: Espada do Senhor e de Gideão! E ficou-se cada um no seu lugar ao redor do arraial. Então todo o exército deitou a correr, e gritando fugiram. Tocando, pois, os 300 as buzinas, o Senhor tornou a espada de um contra o outro, e isso em todo o arraial. E o exército fugiu para Zererá, até Bet-Sita, até os limites de Abel-Meolá, acima de Tabate. Então os homens de Israel e de Naphtali, de Azer e de todo o Manassés foram convocados e perseguiram os midianitas. Também Gideão enviou mensageiros a todas as montanhas de Efraim, dizendo: Descei ao encontro dos midianitas e tomai-lhes as águas até Bet-Bara, a saber, o Jordão. Convocados, pois, todos os homens de Efraim, tomaram-lhe as águas até Bet-Bara e Jordão, e prenderam 2 príncipes dos midianitas, Oreb e Zeebe, e mataram Oreb na penha de Oreb, e Zeebe mataram no lagar de Zeebe, e perseguiram os midianitas e trouxeram as cabeças de Oreb e Zeebe a Gideão, da além do Jordão. Louvado seja o Senhor. Então perceba, Deus não precisa de muita gente, não é isso? Isso aí todos nós já sabemos, irmãos, todos nós já sabemos. Então, não temas. Deus, ele é conosco. Não temos o tamanho da sua luta, o tamanho do exército. Se parece como a areia do mar. Se a luta que tem se levantado, ela é muito grande. Deus, ele é conosco. Deus, ele vai nos ajudar. Deus, ele vai nos ajudar. Então, o exército inimigo, ele foi confundido. Então, Gideão estava com 300, mas não precisou nem entrar no corpo a corpo. Apenas Deus, usando da sua estratégia, os adversários, eles foram confundidos. Então não precisamos temer, Não precisamos temer. Juízes, capítulo 8. Então os homens de Efraim lhe disseram: Que é isso que nos fizeste, que não nos chamaste, quando fostes pelejar contra os midianitas? E contenderam com eles fortemente. Ficaram bravos com Gideão. Porém ele lhes disse: Que mais fiz eu agora do que vós? Não são porventura os rabiscos de Efraim melhores do que a vindima de Abiezer? Deus vos deu na vossa mão os príncipes dos midianitas, Oreb e Zeebe. Que mais podia eu logo fazer do que vós? Então a sua ira se abrandou para com ele quando falou essa palavra. E como Gideão veio ao Jordão, passou com os 300 homens que com ele estavam, já cansados, mas ainda perseguindo, e disse aos homens de Sucote: Dai, peço-vos alguns pedaços de pão ao povo que segue as minhas pisadas, porque estão cansados. E eu vos em alcance de Zeba e Salmuna, rei dos midianitas. Porém, os príncipes de Sucote disseram: Está já a palma da mão de Zeba e de Salmuna na tua mão, para que demos pão ao teu exército? Então disse Gideão: Pois quando o Senhor der na minha mão Zeba e Salmuna, trilharei a vossa carne com os espinhos do deserto e com os abrolhos. E dali subiu a Penuel e falou-lhe da mesma maneira. E os homens de Penuel lhe responderam como os homens de Sucote lhe haviam respondido. Pelo que também falou os homens de Penuel, dizendo: Quando eu voltar em paz, derribarei essa torre. Estavam, pois, Zeba e Salmuna em Carcor, e os seus exércitos com eles uns 15.000 homens, todos os que ficavam do exército dos filhos do Oriente. E os que caíram foram 120.000 homens que arrancavam a espada. E subiu Gideão pelo caminho dos que habitavam em tendas, para o oriente de Noba e Jogbeá, e feriu aquele exército, porquanto o exército estava descuidado. E fugiram Zeba e Salmuna, porém ele os perseguiu, e tomou presos ambos os reis dos midianitas, a Zeba e a Salmuna, e afugentou todo o exército. Voltando, pois, Gideão, filho de Joás, da peleja, antes do nascer do sol, tomou preso ao moço dos homens de Sucote e lhes fez perguntas, o qual descreveu os príncipes de Sucote e os seus anciãos, 77 homens.
Então veio aos homens de Sucote e disse: Vede aqui a Zeba e a Salmuna, dos quais desprezivelmente me destais em rosto, dizendo: Está já a palma da mão de Zeba e de Salmuna na tua mão, para que demos pão aos seus homens já cansados? Então Gideão tomou os anciãos daquela cidade e espinhos do deserto, e abrolhos, e com eles ensinou aos homens de Sucote. E derribou a torre de Penuel e matou os homens da cidade. Depois disse a Zeba e a Salmuna: Que homens eram os que matastes em Tabor? E disseram: Qual tu? Tais eram eles, cada um na aparência com os filhos de um rei. Então disse ele: Meus irmãos eram filhos de minha mãe. Vive o Senhor que, se o tivesseis deixado em vida, eu não vos mataria a vós. E disse a Jéter, seu primogênito: Levanta-te, mata-os. Porém o jovem não arrancou da sua espada porque temia, porquanto ainda era jovem. E disse a Jéter, seu primogênito: Levanta-te e mata-os. Porém o jovem não arrancou da sua espada porque temia, porquanto ainda era jovem. Então disseram Zeba e Salmuna: Levanta-te tu e acomete-nos, porque qual homem tal a sua valentia? Levantou-se, pois, Gideão e matou a Zeba e a Salmuna, e tomou as luetas que estavam no pescoço dos seus camelos. Então os homens de Israel disseram a Gideão: Domina sobre nós, tanto tu como teu filho, e o filho de teu filho, porquanto nos livraste das mãos dos midianitas. Porém Gideão lhes disse: Sobre vós eu não dominarei, nem tampouco meu filho sobre vós dominará. O Senhor sobre vós dominará. E disse-lhe mais Gideão: Uma petição vos farei. Dai-me cada um de vós os pendentes do seu despojo, porque tinham pendentes de ouro, porquanto eram ismaelitas. E disseram-lhes: De boa mente os daremos. E estenderam uma capa, e cada um deles deitou ali um pendente do seu despojo. E foi o peso dos pendentes de ouro que pediu 1.700 ciclos de ouro, afora as luetas e as cadeias e as vestes de púrpura que traziam o rei dos midianitas, e afora as colheiras que os camelos traziam ao pescoço. E fez Gideão disso um éfode e pô-lo na sua cidade em Ofra. E todo Israel se prostituiu ali após ele. E foi por tropeço a Gideão e a sua casa. Assim foram abatidos os midianitas diante dos filhos de Israel, e nunca mais se levantaram à sua cabeça. E sossegou a terra 40 anos nos dias de Gideão. E foi-se Jerubaal, filho de Joás, e habitou em sua casa. E teve Gideão 70 filhos, que procederam dele, porque tinha muitas mulheres. E sua concubina, que estava em Siquém, lhe deu também um filho, e pôs-lhe por nome Abimeleque. E faleceu Gideão, filho de Joás, numa boa velhice, e foi sepultado no sepulcro de seu pai Joás, em Ofra dos Abiesritas. E sucedeu que, quando Gideão faleceu, os filhos de Israel se tornaram e se prostituíram após os Baalins, e puseram a Baal Berite por Deus. E os filhos de Israel se não lembraram do Senhor seu Deus, que os livrara da mão de todos os seus inimigos em redor, nem usaram de beneficência com a casa de Jerubaal, a saber de Gideão, conforme o bem que ele usara com Israel. Louvado seja o nome do Senhor. Então, mais uma vez aqui, o esquecimento do povo, né? O esquecimento. Mas a grande questão aqui, o grande ponto que eu queria ressaltar, para a gente terminar, eram os homens querendo que Gideão reinasse sobre eles. Aí a palavra de Gideão é sábia. O Senhor reinará sobre vós. Meus irmãos, esse é um ponto muito interessante, né? E eu queria só destacar aqui um ponto muito interessante, muito importante. Às vezes nós queremos que o homem dirija a nossa vida. Então, olha só, Gideão ele foi usado por Deus? Foi. Foi uma bênção para o povo de Israel? Foi. Desfrutou de experiências com Deus? Pode ser considerado um profeta? Sim. Provado por Deus? Mas não é esse homem que ia reinar sobre o povo.
E às vezes as pessoas, nós vemos muitos crentes hoje, buscando que líderes reinem sobre eles. Que líderes digam o que eles têm que fazer, o que eles não têm que fazer, o que eles têm que vestir, o que eles não têm que vestir, o que eles têm que assistir, o que eles não têm que assistir, qual canal do YouTube eles têm que assistir, qual não têm que assistir, qual roupa eles devem usar, qual eles devem deixar de usar, em qual escola seu filho tem que estudar. Meus irmãos, o Senhor reine sobre nós, o Senhor. Então, busque do Senhor. Busque do Senhor. Eu não estou dizendo que nós não precisamos dos nossos líderes, né, os nossos pastores, né, os presbíteros, a liderança eclesiástica, eu não estou dizendo isso. Mas há pessoas que querem que essas pessoas governem as suas vidas. Governem. E aí nós vemos as mais grandes aberrações que as pessoas precisam fazer, coisas que esses líderes ditam, coisas absurdas, fazendo um achincalhamento do evangelho. Mas por quê? Porque as pessoas estão nessa posição, muitos crentes estão nessa posição. Ô, fulano, reine sobre mim, dita as ordens, dita o que eu tenho que fazer, dita o que eu tenho que pregar, dita o que eu tenho que assistir, dita o que eu tenho que ler, dita o que eu tenho que... qual filme que eu posso ver, qual filme que eu não posso ver, qual livro que eu posso ler, qual livro que eu não posso ler. Por favor, me dê ordem. Por favor, fale para mim o que eu tenho que fazer, o que eu não tenho que fazer. E aí nós abandonamos, deixamos com que um líder reine sobre nós. Meus irmãos, isso é muito importante. Isso é muito importante. A palavra de Gideão é contundente. É o Senhor que vai reinar sobre vocês. É o Senhor que governará a sua vida. Você tem a palavra de Deus. Você tem o Espírito Santo de Deus. Você tem o fruto do Espírito. Não é isso? Não deixe líderes governarem a sua vida. Mandarem naquilo que você precisa fazer, deixar de fazer. Você tem a Bíblia. Você tem a Bíblia. Né? Então, por isso que há muita manipulação de mente, líderes que governam a mente das pessoas. Que você tem que fazer isso para ser abençoado, você tem que fazer isso, você tem que deixar isso, que você tem que fazer isso, você tem que limpar a igreja, você tem que construir igreja, você tem que cavar buraco, que você tem que fazer, que você tem que... Daqui a pouco, a salvação já virou a salvação por obras novamente. Estamos precisando de uma nova reforma protestante. Porque as pessoas acham que fazendo, estando, movendo, suando, assim elas vão conseguir as bênçãos de Deus, a salvação. Então, Gideão, ele é contundente. O Senhor sobre vós dominará. É o Senhor. É o Senhor. É o Senhor. E claro, repito, não estou dizendo para você não pedir conselho ao seu pastor, ao presbítero, ao seu líder. Chame-o para orar. Se você sentir segurança, confiança nele, abra alguma necessidade, alguma dificuldade que você esteja passando. Mas dominar sobre vós? Não, irmãos, não. Não, 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 não. Não, não, não. Dominar sobre a sua mente, a roupa que você tem que vestir, a comida que você tem que comer, os lugares que você tem que frequentar, canais, redes sociais. Não, 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 não. Isso é dominação. Olha, Deus não está nisso, não. Deus não está nisso. Deus não está nisso. Tá certo? Então eu queria ser contundente com isso aqui. Então, Gideão, ele foi um homem usado por Deus, foi um homem abençoado, foi um instrumento na mão de Deus, como muitos líderes são. Não é isso? Muitos pastores, muitos diáconos, quem quer que seja, são pessoas que, podemos, são usadas por Deus. Aí nós queremos fazer dessas pessoas ídolos. Ídolos, ídolos, ídolos. O pastor fulano, ó, ele é o suprassumo, é o máximo. Irmão, isso é um perigo. Isso é um perigo. Tá bom? Então, muito cuidado com alguém que quer dominar sobre tudo que você faz. Tudo que você faz. Né? Daqui a pouco ele está querendo mandar até o que você prega. Até o que você tem que pregar. O louvor que você tem que cantar. Ele quer mandar em tudo. Ele quer dominar, ele quer ter o controle. Né? Então, isso é muito perigoso. Abra os seus olhos. Abra os seus olhos. E vamos orar. Senhor, te agradecemos pela leitura da tua palavra no dia de hoje. Te louvamos porque até aqui o Senhor nos sustentou. Te agradecemos pela tua boa presença que nos faz aprender. Assim, nós te louvamos por mais essa leitura da palavra em nome de Jesus. Amém. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, a sua família, a sua casa, seu ministério, a sua saúde, que em tudo na nossa vida o nome do Senhor seja glorificado. Que Deus te abençoe, fique na paz do Senhor Jesus
e até o nosso próximo dia de leitura. Fique com Deus.